A gente volta a conversar porque agora quem está pedindo passagem por aqui é a nossa reportagem com o assunto daqueles que mexem diariamente conosco, no nosso cotidiano, Covid, os casos aumentando mais uma vez. Mais de 4.040 novos casos da doença foram registrados só em 24 horas, na segunda-feira agora. E esse número, minha gente, acendeu um alerta gigantesco sobre uma nova onda da doença. Ainda não nos livramos dela, né, Renan Fiuza? Chega para cá para contar para a gente exatamente sobre esse dado. Os protocolos continuam os mesmos, os cuidados continuam os mesmos, né, Renan? Essa onda de frio também deve ter impactado bastante nesse aumento de casos. Conta mais, muito bom dia, bom trabalho para você. Tudo bem, Stephanie Colombo? Ótimo dia para vocês, bom dia para todo mundo que está com a gente na CNN. Pois é, os cuidados continuam os mesmos. Acima de tudo, segundo os especialistas, a gente tem que continuar nos imunizando, ou seja, a vacina ainda é o melhor remédio, ou talvez ao longo prazo aí a gente vai ter que continuar, não tem outra saída, é a vacinação. Mas o que preocupa de fato é esse sinal de alerta que a gente já vem acompanhando ao redor do mundo e agora chegando aqui no Brasil, também uma nova sublinhagem da Omicron chegou ao país, já foi detectada em ao menos 65 países globais do mundo inteiro. Então isso vem preocupando porque realmente a taxa de infecção ela vem aumentando, o número de pessoas contaminadas pela Covid-19 também volta a subir. Como você ressaltou, o número é importante, no único dia, em 24 horas, 7 de novembro, a gente está falando do comecinho dessa semana, 4.042 novos casos de Covid-19, dados esses divulgados pelo próprio Ministério da Saúde e compilados aí pelo nosso timaço da CNN. Então a gente está falando o que representa, se a gente for fazer uma comparação com uma semana anterior, com o dia 31/10, um aumento de 4%. Parece pouco, mas como a gente vinha numa certa estabilidade e de repente começou a aumentar, né? Isso preocupa bastante. No dia 31/10 a gente tinha 3.883 casos em 24 horas, isso registrados uma semana antes do dia 7, então esse salto aí de 4%. E é importante a gente analisar também aquela plataforma Infotracker. Vocês se recordam, né? Quando a gente estava naquele período mais crítico, a gente falava muito dessa plataforma, que ela ajuda muito a gente a entender a evolução da doença. Então eu trago aqui para vocês, no dia 8 de novembro a taxa foi de 1,15 essa taxa. O índice é o maior calculado pela plataforma, olha só, desde o dia 25 de julho, quando a gente tinha, então, 25 de julho, a taxa chegando a 1,19. Essa plataforma, ela também calcula, como eu havia dito, e por isso que ela é uma ferramenta extremamente importante para a gente analisar, né, ir mais profundo nessa análise, os próximos passos, como é que a gente deve ter aí o cenário nas próximas semanas. A projeção para as próximas semanas, segundo a plataforma Infotracker, é que a tendência dessa taxa de transmissão, ela infelizmente continue subindo e chegue a 1,35 no dia 15 de novembro, portanto é uma taxa altíssima, algo que a gente via quando a gente estava num cenário já começando a ficar bastante complicado nesse período mais crítico, obviamente ainda muito longe do que foi a máxima dessa taxa, mas enfim, os especialistas já alertando. Como eu havia dito, a gente tem uma nova subvariante, né, da BA.5 da Omicron, então a gente está falando da nova subvariante, a BQ.1, ou seja, ela já foi encontrada em ao menos 65 países e também identificada aqui no Brasil. Obviamente, para os especialistas, né, que estão a fundo, começando a entender melhor que tipo de subvariante é essa, a gente está falando de um olhar secundário. Então, a gente entendeu que essa nova subvariante já está percorrendo, infelizmente, aí se espalhando por vários países, inclusive chegando aqui no Brasil, mas a gente sabe também que agora é um momento dos especialistas estudarem melhor como é que essa subvariante ela pode impactar nos seres humanos, né? Só para a gente finalizar, aqui no Brasil ela já foi detectada e encontrada em São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e também Amazonas. Conversamos, obviamente, com o médico infectologista e também presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, Renato Kifuri, que trouxe para a gente um olhar diferenciado, mais detalhes dessa subvariante, e a gente vai trazer agora para quem está acompanhando a gente na CNN. Vamos assistir. Estamos observando em boa parte do país, novamente, um novo aumento no registro de casos de Covid-19. Provavelmente secundário aí à chegada de uma nova variante
que já vem sendo detectada em vários países do mundo, a chamada BQ1. Ainda são poucos os casos sequenciados para essa variante, mas tudo indica que aqui também nós sofreremos mais esse novo aumento de casos. A boa notícia é que por onde essa variante tem disseminado, quando ela encontra indivíduos vacinados, adequadamente vacinados, ou seja, recebendo pelo menos as 3 doses do esquema de vacinação, muito dificilmente esses indivíduos evoluem para as formas graves da doença. A vacina hoje disponível continua extremamente eficaz na prevenção dos desfechos mais graves da Covid-19 em qualquer idade. Vamos nos vacinar, manter o calendário atualizado para que o surgimento de novas variantes não se traduza na prática em aumento de hospitalizações e mortes. É a vacinação que nos garante a prevenção.